Bom, pessoal, estamos de volta no nosso curso básico de teologia da Rádio Transmundial. A nossa disciplina, como nós já falamos, é Teologia do Novo Testamento. Nós falamos sobre os evangelhos sinóticos, falamos sobre Mateus, e eu gostaria agora de falar sobre o Evangelho de Marcos. Bom, embora o Evangelho de Marcos seja o segundo na ordem de nossas Bíblias, a grande maioria dos pesquisadores concorda, e eu estou entre eles, de que esse é o primeiro dos evangelhos em termos de cronologia. Isso é, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é o mais curto deles, é um evangelho que praticamente está presente nos outros, você consegue quase que identificar a totalidade do Evangelho de Marcos em partes dos outros dois evangelhos, especialmente Lucas e Mateus. Por essa razão, a maioria dos pesquisadores entendem que esse é o primeiro evangelho e, de fato, é o mais curto deles. Um fato interessante no Evangelho de Marcos é que a ordem em que ele está é uma ordem cronológica, isso é, mostra como Jesus começou o seu ministério, o seu trabalho de pregação do Evangelho, de ensino, por onde Jesus andou, até a chegada em Jerusalém, a sua prisão, a sua morte e a sua ressurreição. Na verdade, o Evangelho de Mateus, que nós já mencionamos, e também o Evangelho de Lucas, inclusive o Evangelho de João, apresentam essa mesma ordem. Desde o nascimento de Jesus, uma ênfase muito clara nos 3 últimos anos de vida de Jesus, que é o período chamado de ministério de Jesus, e uma ênfase também bem clara naquele momento ou naquelas horas que nós costumamos chamar de a paixão de Cristo, que é desde o Getsêmani até a sua morte e ressurreição. Esse mesmo padrão você encontra nos 4 evangelhos. Porém, no Evangelho de Marcos isso é muito interessante porque ele é o primeiro dos evangelhos que apresenta isso. E um dos elementos que fica em evidência por essa causa é que, na verdade, o Evangelho de Marcos representa o que foi a pregação dos primeiros discípulos de Jesus. Eu tenho um texto que eu quero exemplificar, que está no livro de Atos, capítulo 10, eu vou ler um trecho, só para ficar claro para quem está nos vendo, a semelhança, mas você vai encontrar isso em outro momento também no livro de Atos. Eu estou em Atos, capítulo 10, e eu estou lendo aqui o versículo 37 em diante. Olha como que diz aqui. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós que comemos e bebemos com ele. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Isso é um exemplo da pregação de Pedro na casa de Cornélio, que tem o mesmo padrão de outras pregações que você vê no livro de Atos. Na verdade, o Evangelho de Marcos acompanha isso. O início de vida de Jesus na Galiléia, a sua pregação na Galiléia, os feitos de Jesus na Galiléia, a sua expansão, a sua fama que vai se tornando cada vez maior em toda a região. Ele vai para a Judéia, vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele acaba preso, condenado, morto, crucificado, mas ressuscita ao 3º dia e envia os seus discípulos. É o que você percebe no Evangelho de Marcos.
e o que você percebe também no livro de Atos. O que nós temos no Evangelho de Marcos é a pregação dos discípulos, isto é, contar a história de Jesus. Quem foi Jesus? O que ele fez? O que ele ensinou? Por que ele morreu? Mas também o fato de que ele não ficou morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e mais ainda, quando ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e os enviou a pregar. É isso que nós vemos basicamente no Evangelho de Marcos. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Bom, pessoal, estamos no Evangelho de Marcos e nós já falamos que o Evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro a ser escrito, porque é o mais curto deles e porque também é possível encontrar praticamente todo o conteúdo do Evangelho de Marcos em Mateus, em Lucas e até mesmo no Evangelho de João. Também destacamos aqui que o Evangelho de Marcos ele apresenta para nós o que foi a estrutura de pregação dos primeiros apóstolos pregadores do Evangelho. O que é interessante a gente destacar no Evangelho, a partir do Evangelho de Marcos é justamente esta pregação que narra a história do que aconteceu com Jesus. Fala da sua vida, do seu ministério, especialmente os feitos de Jesus. O Evangelho de Marcos, embora contenha alguns discursos de Jesus, fica muito evidente que o grande conteúdo do Evangelho de Marcos diz respeito aos feitos de Jesus e não tanto ao que ele disse. Isso é o destaque do Evangelho de Marcos. Mas aquele enredo que eu já mencionei da vida de Jesus a partir da Galileia, sua pregação, especialmente em Marcos, os seus feitos, mas também a sua expansão, chegada na Judéia e depois em Jerusalém, a sua prisão, morte e ressurreição. Pois bem, só para exemplificar como isso é importante para o Evangelho de Marcos em relação aos outros evangelhos, embora Mateus, Lucas e João tenham o mesmo enredo, e de modo geral, isso é, do nascimento de Jesus ou do seu ministério, do começo do seu ministério com o batismo, com João Batista e a sua pregação até a sua prisão, morte e ressurreição, o Evangelho de Marcos, de fato, destaca os feitos de Jesus e aquilo que ele realizou. Por exemplo, enquanto o Evangelho de Mateus, no final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, diga que os escribas e fariseus e as multidões ficaram impressionados com o seu ensino, essa mesma declaração aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22, por exemplo. Mas o que é interessante é que o que se realiza aqui não é exatamente um ensino, mas sim a cura de um endemoniado. Então veja que a ênfase do Evangelho de Marcos está no que Jesus fez, não tanto no que ele ensinou. Certamente que para nós hoje fica uma pergunta, né? Qual é o lugar dos milagres, qual é o lugar das maravilhas, dessas realizações hoje? Até porque, a partir do século XX para cá,
este tem sido um assunto muito presente no mundo cristão e de modo particular no mundo evangélico. Então, certamente o Evangelho de Marcos, ao mostrar os feitos de Jesus, o que ele fez e o que ele ensinou os seus discípulos a fazer, tem algo a dizer a respeito desse tema para nós, na nossa realidade cristã de hoje. Nós podemos encontrar basicamente duas atitudes, ou duas posturas, ou duas opiniões básicas e bem polarizadas. Por exemplo, há aqueles que entendem que os milagres encerraram, eles não ocorrem mais hoje, ficaram só para o tempo de Jesus e para o tempo dos apóstolos. Por outro lado, existem aqueles que parecem enfatizar que quando não há milagres, Deus não está presente. Deus não se faz presente. Os milagres não são uma possibilidade, mas uma necessidade, uma imposição. Tem que ocorrer o evento milagroso para que a gente possa constatar que Deus está agindo, que Deus está presente. Nos parece que o Evangelho de Marcos, e claro, em associação com os outros evangelhos, estão nos ensinando um caminho mais do meio. Se por um lado nós precisamos estar abertos às possibilidades de realizações milagrosas hoje, por outro lado, essas realizações não são aquelas, elas não autenticam por si mesmas uma ação divina.